Hoje nós vamos então continuar a escala espírita. Para quem tiver o livro dos espíritos aí e quiser seguir, viu, pessoal, fica à vontade. Nós vamos continuar a escala espírita que nós já iniciamos já há 2 lives, né? E aí nós vamos então ter condições de continuar aqui hoje. Nós vamos falar sobre a segunda ordem e a primeira ordem. A segunda ordem, os espíritos bons, e a primeira ordem, os espíritos puros. Então, eu vou tentar aqui, pessoal, eu tentei durante o estudo buscar um pouquinho complementar os comentários de Miramês com o que já está no Livro dos Espíritos, para não ficar muito repetitivo, tá bom? Mas, de qualquer forma, vocês conseguem ter acesso aos 2 textos, e aí eu acho que um complementa o outro. Deixa eu dar uma olhadinha no comentário aqui. César, achei que acelerou muito na aula anterior. Gratidão. Foi um pouquinho acelerado, né? Porque a gente acabou falando de muitas questões. Mas, de todo jeito, é sempre bom a gente voltar no texto, viu, pessoal? Para quem puder aí, tiver um tempinho, no final de semana, meia horinha que seja, 20 minutos no dia, né? Que der pra gente ler, pra gente se dedicar. Acessem a coleção Filosofia Espírita lá no site, que está disponível, né? E aí leiam um comentário por dia, vocês já vão conseguir acompanhar bem. E aí vocês vão ver o tanto que vai complementando o que o Livro dos Espíritos traz de informação para nós, tá bom? Mas obrigado pelo retorno aí, César. Vamos seguindo então, senão a gente atrasa um pouquinho. Vamos lá? Valmir, Nani, Michele. Pessoal, então questão 107. Vamos dar início então. Aqui nós vamos então iniciar sobre os espíritos bons. E aí, aqui na questão 107 vai ser colocado umas características gerais dessa ordem, tá? E aí logo em seguida a gente vai entrar na 5ª classe, na 4ª classe, na 3ª e na 2ª. E aí vai ser mais específico com relação às características. Primeiro a gente vai falar desses espíritos de uma forma geral, né? Apontando características gerais. Olha só, então, o que Kardec vai trazer para nós aqui. Os espíritos bons, então, né, que pertencem à 2ª ordem, eles têm a predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Então, se antes a gente conversou, olha só, voltando só um pouquinho aqui para a gente relembrar, lá as características gerais da 3ª ordem vai ser colocado que predominância da matéria sobre o espírito. Então a matéria vai então se sobressair com relação ao espírito, né, na visão desses espíritos imperfeitos. E eles também têm uma propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as más paixões que são consequências então da sua condição. E aqui na 2ª ordem a gente vai inverter isso. Então, vai predominar o espírito sobre a matéria. Então, aqui os espíritos vão ter maior consciência da vida espiritual e, de alguma forma, esse conhecimento vai fazer com que o espírito prevaleça em relação às experiências materiais. Então, olha só, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então, aqui o espírito já conhece o bem, ele já deseja, ele já almeja o bem. Ele não é totalmente ignorante, né? Ele não vai fazer as suas escolhas ali totalmente por interesses. Ele vai realmente entender que o bem existe e ele vai desejar que o bem prevaleça. Então, olha só. Suas qualidades e sua capacidade de fazer o bem decorrem do grau que alcançaram. Então, a capacidade dele fazer o bem vai ser conforme o nível aqui que ele já alcançou, né? Uns têm a ciência, né? Outros têm a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Então, quer dizer, essa categoria, quando ela está mais avançada, quando a gente for ver lá sobre, olha só, os espíritos prudentes, os espíritos superiores, que é a 3ª e 2ª classe, ele vai reunir todas essas qualidades e vai também dar maior força, maior peso às qualidades morais. Então aqui é levado em maior consideração a gente pensar nas qualidades morais que esses espíritos já adquiriram durante a sua caminhada evolutiva. E aí, seguindo aqui na mesma questão 107,
Kardec ainda vai dizer, né, que eles compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. Sentem-se felizes com o bem que fazem e o mal que impedem. Olha que interessante. O amor que os une é, para eles, a fonte de uma felicidade inefável, que não é alterada nem pela inveja, nem pelos remorsos, tampouco por quaisquer das paixões que atormentam os espíritos inferiores. Então quer dizer que aqui, pessoal, esses sentimentos, nessas virtudes mais elevadas, elas vão ter maior prevalência, né? Elas vão realmente, elas não vão estar susceptíveis às alterações, às nossas dificuldades, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de manter aquele nível, né? Então aqui não, aqui vai se sobressair essas qualidades, né? Essas virtudes morais. E olha só, mas todos ainda, olha a consideração que Kardec faz, porque às vezes quando a gente fala sobre espíritos bons, a gente já imagina aquela categoria de espírito que está mais elevado e ela não precisa mais passar pelas provas, pelas experiências. E muitas vezes não é assim. Olha só como que Kardec reconsidera aqui. Mas todos ainda têm de passar por provações até que atinjam a perfeição absoluta. Então, mesmo o espírito prevalecendo sobre a matéria, né, que é uma coisa muito importante, é um passo realmente que o espírito consegue alcançar por ele mesmo. Então, além disso, ele ainda não alcançou o grau maior, né, o grau da primeira ordem, que são os espíritos puros. Ele ainda precisa passar, então, pelas provas até que ele atinja a perfeição. O que é importante a gente entender aqui? Que apesar dele ainda não ser esse espírito puro, ele ainda não chegou lá, mas ele está num modo intermediário aqui. Ele não é um espírito imperfeito, porque ele já venceu ali a predominância da matéria. Então agora o que vai predominar é o espírito. Então eu acho que esse ponto ajuda muita gente a entender a diferença, né? E aí quando a gente chegar na primeira classe, na primeira ordem, a gente vai também diferenciar para ficar mais fácil. Então, conforme essa caminhada que ele vai vivenciando aí ao longo das experiências, ao longo do uso do livre-arbítrio, né, pessoal, ao longo da quitação dos débitos também, ele vai avançando e aí ele chega nessa categoria porque o mal já não predomina. Ele ainda tem alguns resquícios lá de trás, né, algumas coisas para serem resolvidas, mas ele vai adiante, né, ele enfrenta a prova, ele aceita, né, ele pede a prova, ele vem, vivencia, o bem predomina, ele se sente feliz de fazer o bem, de impedir o mal que está acontecendo. Então eu acho que a gente pode até tentar imaginar alguns exemplos. Eu não vou citar aqui agora, mas se vier algum exemplo assim mais forte na minha cabeça, eu divido com vocês. Mas eu acho que não é tão difícil a gente entender essa categoria, tá? Porque às vezes a primeira ela vai ficar um pouquinho mais distante da gente. Nossa, o que é um espírito puro? Um espírito que não tem nenhum traço do mal, né? Já trilhou o seu caminho, né? Já passou por todas as ordens, né? Terceira, segunda, primeira, e chega na primeira. Mas isso tudo vai ajudando a gente a entender. Olha só, então, como Kardec vai também ajudar a gente a entender quando ele fala sobre a condição desses espíritos enquanto espíritos, né? Ou seja, enquanto no plano espiritual e enquanto encarnados. Olha a diferença aqui. Enquanto espíritos, né, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal. Quer dizer, né, pessoal, eles nos intuem, né? Quando eles conseguem sintonizar com a gente, nós conseguimos sintonizar também, né? É uma coisa, né, recíproca. Nós precisamos também estar em uma vibração, em uma sintonia para a gente captar essa ajuda, né? Então, olha só, desviam os homens do caminho do mal, protegem os que durante a vida tornaram-se dignos disso, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem nela. Olha só, então eles muitas vezes eles neutralizam aquela ação
às vezes enfermiça que está acontecendo, aquela obsessão, aquela situação difícil que está ali, essa categoria de espíritos então tem a possibilidade de auxiliar, tá? Ele vai trazer também esse benefício para nós. E aí Kardec vai também trazer quando eles estão encarnados, quando essa categoria está encarnada na matéria, né? Quando encarnados, esses espíritos são bons e benévolos aos seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Pessoal, essa parte aqui eu achei muito interessante porque ajuda a gente a visualizar exemplos que nós temos perto da gente. E aí cada um vai puxar na sua memória aí alguém, algum caso que conhece, alguma pessoa, enfim. Que é aquela pessoa, né, assim, que a gente conhece, às vezes é algum familiar, às vezes é um amigo, às vezes é alguém, algum vizinho, né, que a gente, né, acompanha ali de certa forma a história de vida. Essas pessoas, né, como o Kardec cita aqui, né, são bons, benévolos, bons aos seus semelhantes, né? Não se movem com orgulho, nem com egoísmo, nem com ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. E muitas vezes essas pessoas passam pelas provas, né? Passam por situações muito difíceis, por resgates muito, muito pesados às vezes. E aí a gente percebe então que essa categoria, né, estando encarnada, tem essas características que Kardec cita e ao mesmo tempo também ainda tem a necessidade então de passar pelas provações porque ainda não se atingiu a perfeição absoluta, né? Que aí é a primeira ordem dos espíritos puros. Vocês já conseguem lembrar de alguém? Me vem muitas pessoas assim na minha cabeça, pessoas da minha convivência, pessoas que eu conheci, até pessoas que já desencarnaram. Então você vê ali que a pessoa tem aquela história de vida, né? A Michelle deu o exemplo aqui do sogro dela, né, que já desencarnou. Então muitas vezes a gente tem esse exemplo daquela pessoa que passou uma vida, né, criou a família, cuidou da família, deu bons exemplos, deixou boas sementes aí para o mundo e passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, por perdas, mas nunca se entregaram, né? Nunca se desviaram, nunca deixaram de dar um exemplo, né? Nunca deixaram de ser todas essas, né, essas características aqui, né, bons para com os outros, né? E aí eles partem, né? E aí a gente lembra deles com muita referência por isso, né? Nossa, é um exemplo aquela pessoa, né? Criou sua família, deixou bons exemplos, ajudou muita gente. E aí a pessoa passa ou por uma enfermidade ou por alguma coisa muito grave e talvez desencarne, né? Depende de cada caso. Mas fica o exemplo, né? Nossa, que espírito bom. Então, será que a gente poderia encaixar? Não sei, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, para ajudar a gente a entender, então, melhor essa segunda ordem aqui dos espíritos bons. E aí, o que eu queria mais... Outro ponto também que Kardec vai apontar aqui, o Roberto está perguntando sobre a Madre Teresa, né? Se ela seria um exemplo. Eu acho que sim, e aí a gente pode depois pensar aqui em qual classe que ela poderia se situar. Eu acho que a gente pode pensar nela como um exemplo, sim. E aí quando a gente entrar nas classes, aqui vocês acharem que é a classe, vocês me falam. Tá bom? Na hora que a gente entrar lá na quinta, na quarta, na terceira e na segunda classe. E aí a gente lembra dela. A gente volta nela, tá bom? Outro ponto interessante que Kardec vai falar sobre essa ordem, né, dos espíritos bons, ele vai dizer então que a essa ordem pertencem os espíritos designados sob os nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Então olha só, muitas vezes a gente atribui, né, nossa, um espírito bom, né, que a gente pede nas nossas preces, né, que os bons espíritos nos acompanhem, que os bons espíritos nos inspirem. Aquela prece que a gente faz, que tem no Evangelho, né, aquela prece para o momento de dormir,
a gente pede, né? Minha alma vai se encontrar por um instante com os bons espíritos, com os outros espíritos. Aqueles que forem bons, né? Que me assistam, me ajudem, me dêem bons conselhos, né? Então a gente pede sempre a presença deles com a gente, para que eles possam nos auxiliar, nos ajudar, nos amparar. Então dá-se também esses outros nomes em outras crenças, né? Kardec chama aqui de crenças vulgares. Mas na verdade, né, gênio bom, gênios protetores, espíritos do bem, enfim. Pouco importa esses nomes, né, mas só pra gente saber que esses nomes também são usados, né. E aí vamos entrar, antes da gente entrar nas classes, vamos olhar rapidinho o que Miramês fala sobre a questão 107, o que a gente pode complementar aqui ao estudo. Olha só que interessante o comecinho aqui, para quem tiver com o texto aí, pessoal, ou com o livro, né, o volume 3 e 4, que nós já entramos, ou então lá pelo site que eu deixo para vocês, o livro dos espíritos comentado.com, vocês têm acesso a todas as questões, a todos os comentários de Miramês, para quem não sabe. Então olha só como que ele vai trazer para a gente um pouquinho sobre essa característica da segunda ordem, olha só. Esses espíritos fazem parte de uma categoria que mais se preocupa com o bem, usando de todas as forças e recursos para ajudar os outros. Então olha só, eles se preocupam, eles querem realmente se esforçar para ser útil, para ajudar o outro, né? Alimentam a ternura para com seus companheiros e não se esquecem de exercitar o perdão, ainda que encontre, a princípio, dificuldades para praticá-los nas faltas cometidas contra si. E aí, pessoal, quando entrou agora o perdão, né, aí a gente já vai com mais cuidado, né, porque quando a gente vai tentando classificar, tentando ver onde a gente se encaixa também, né. Então, muito importante lembrar, né? Miramês lembra do exercício. Não se esquecem de exercitar o perdão, mesmo que encontrem dificuldades de praticá-lo quando cometem algo contra si, contra eles, né? Quando animam o corpo físico, fazem todo o empenho em promover encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. Pessoal, quantos espíritos a gente vê por aí que estão encarnados e que estão realmente dedicados a essa atividade aqui. Estão empenhados em promover esses encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. A gente tem muitos exemplos aí, exemplos anônimos, né? Às vezes exemplos assim da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, que não são assim pessoas conhecidas, né? Mas estão dedicadas, né, se entregam a essa tarefa de espalhar o bem. Seja aquela pessoa que dedica uma atividade para um orfanato, para um asilo, aqueles que se dedicam a assistir pessoas em situação de rua, né? Então também a gente está vendo muito agora com relação aos animais, né? Pessoas que se dedicam a proteger os animais. Então isso aí eu vejo muito como uma grande corrente, porque aquele exemplo que a pessoa deixa com o seu comportamento, ele se espalha, né? E aí a gente vê realmente o valor que tem a fraternidade. Porque se um exemplo ele se espalha, né? A gente não tem mais limite, né? Isso vai se espalhando, outras pessoas vão vendo, vão se sensibilizando, vão tentando melhorar, vão tentando vivenciar também esses valores da fraternidade que Miramês coloca aqui para nós. Acho interessante também, é uma coisa para a gente pensar. E aí um pouquinho mais abaixo, Miramês vai também falar o seguinte: essa segunda ordem, né, compreende a existência de Deus e conhece suas leis poderosas e sábias. Respeita de forma evidente o direito dos outros, embora ainda reaja quando seus direitos sejam invadidos por eles. Arrepende sinceramente quando erra. Olha só que ponto também importante. E reflete por muito tempo sobre as faltas por ele cometidas, esforçando-se para repará-las.
Então olha só que ponto importante. Ele compreende as leis de Deus, né? Compreende a existência de Deus e as suas leis, desculpe. E aí então, outra coisa que é muito importante, respeita os direitos dos outros. Ele se arrepende sinceramente quando erra, pessoal. Isso é muito importante pra gente hoje, né? A gente tentar vivenciar isso. Quando a gente errar, a gente se arrepender, reconhecer que a gente errou e tentar uma alternativa da gente melhorar, da gente atravessar aquele erro, não permanecer naquele erro, né? Naquela situação. Então, olha que interessante, arrepende sinceramente quando erra, reflete por muito tempo sobre as faltas cometidas e se esforça para repará-las. Então não adianta eu me arrepender, eu ficar pensando, nossa, eu errei, mas eu não fazer nada para reparar, ou então eu achar que eu posso continuar errando. Então não adiantou, né? Então olha o toque aqui também pra gente pensar, pra gente analisar. A gente erra, claro, a gente ainda tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas a gente tem que se inspirar também nesses bons espíritos que reconhecem e se esforçam para reparar os erros, né? E aí, seguindo aqui, para a gente finalizar, olha só o que Miramês também vai concluir sobre essa segunda ordem. Esses espíritos estão a caminho do amadurecimento espiritual. Quer dizer, pessoal, eles não alcançaram ainda a perfeição. Eles também estão caminhando, apesar de estarem já um pouquinho mais na frente, mas eles ainda permanecem nesse amadurecimento espiritual, buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constante nas lides do amor. Então olha só, depende do tempo e do esforço constante. Por que o tempo? É importante a gente entender o tempo aqui. Por que o tempo? Pessoal, o tempo é um ponto muito interessante quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa em escala, né? A gente está estudando a escala espírita, evolução. Nós partimos todos juntos de um mesmo ponto e vamos chegar em um determinado ponto porque é uma lei divina. Então nós vamos sair ali do zero, do ponto inicial, né? Para não falar zero, do ponto inicial, para a gente então ir ascendendo conforme então o tempo, conforme o esforço também nosso pessoal. Então o tempo ele nos quer dizer o quê? Que a gente não vai resolver tudo num único momento, numa única experiência, numa única encarnação, não é assim, né? Então depende do tempo. Cada espírito vai ter o seu tempo, principalmente com relação ao despertamento, ao despertar espiritual. Então nós estamos na matéria para a gente despertar. E aí esse tempo ele é individual. Eu posso ter despertado agora, talvez outra pessoa, outro familiar, ou outro amigo, outra pessoa próxima a mim ainda não despertou, mas ela vai despertar. Ela vai despertar no seu devido momento, através das suas experiências, do seu traçado kármico que a gente não sabe. E aí a vida vai seguindo, e aí nós vamos também tendo oportunidades ao longo da vida. Cada um vai, em algum momento, vai entender muita coisa, né? Vai encaixar muitas peças. Então quando ele fala sobre o tempo aqui, eu achei muito interessante. Depende do tempo e do esforço. Então quem dita o tempo? Quem fala para nós, vai demorar, não vai demorar? É a gente mesmo com o nosso comportamento, né? Com o nosso esforço. Então se a gente busca, claro que a gente sabe que não é saltos, né? Não é dando saltos, mas se a gente se compromete agora, né? Se a gente já consegue entender muitas coisas, muitos pontos da vida espiritual, né? A gente começa então nesse movimento, quer dizer que a gente já está despertando. A gente já está então nesse movimento. E aí ele vai acontecendo, ele vai se desdobrando, né? E aí nós vamos nos esforçando, nós vamos nos
nos corrigindo, nós vamos vivenciando as experiências para que então a gente possa, como ele colocou aqui, vivenciar esse amadurecimento espiritual e ir então ascendendo nessa escala evolutiva. Então o tempo ele é importante e o nosso esforço também. O que é o esforço? É o que eu faço durante as experiências onde eu devo realmente vivenciar. Então qual que é o esforço? O esforço é o que nós fazemos, é o nosso comportamento, as nossas escolhas, o que a gente quer, o que a gente não quer, e enfim, né? Tem todo um conjunto aí pra gente entender. Mas eu achei muito interessante quando ele fala, né? Depende do tempo e do esforço, nas lides do amor, né? Principalmente. Né? Buscando exercitar o ensinamento maior do Cristo, que é o amor. E aí ele segue aqui, pra gente fechar, como bons espíritos não estão completamente desmaterializados. Alguns têm laços presos aos interesses materiais, então ele não é completamente desmaterializado. A gente viu lá no comecinho, né, lá no comecinho da questão 107, que há uma predominância do espírito, mas ainda assim há a matéria. Tá bom? Eles não estão completamente desmaterializados. Pessoal, se vocês estão me ouvindo... César disse que está sem som. Se alguém puder me dar um retorno aí, eu agradeço. Vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. Então vamos lá. Obrigado, Michele e José. Olha só. Como espíritos bons não estão completamente desmaterializados, né? Alguns têm laços presos aos interesses materiais, com ligações ainda a hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios. Olha só, eles podem ainda ter ligações ali com hábitos corriqueiros da matéria, mas não há vícios, né? Não são portadores de vícios. Tampouco sintam prazer em prejudicar os outros. Tem prazer em exercitar a caridade e ajudar os que passam por seus caminhos, entendendo que a felicidade está nessa atividade benevolente, embora sinta ainda maior prazer em fazê-lo por aqueles mais fortemente ligados a si. Então olha só, né, essa visão geral que Miramês ajuda a gente a trazer, a gente a pensar sobre a segunda ordem, que são os espíritos bons. Eu acho que está bem fácil aqui da gente compreender, né? Vamos avançar então para a questão 108. A questão 108, pessoal, a partir, né, da 108 até a 111, nós vamos entrar então nas classes da segunda ordem, né? Então olha só. 108, nós vamos falar sobre a quinta ordem, a quinta classe, desculpe. Espíritos benfeitores. Eu vou ler porque é 3 linhas só, e aí a gente já entra em Miramês, então, para a gente complementar. Olha só, espíritos benfeitores. Sua qualidade predominante é a bondade. Tem prazer em prestar serviços aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso se realizou mais no sentido moral que no sentido intelectual. Então olha só, pessoal, espíritos benfeitores. Então benfeitores a gente já entende que é aquele espírito que faz o bem, que tenta ajudar, que tenta ser útil, né? Aqui ele já coloca, né, característica predominante, a bondade. É um espírito bom. Ele pode não ter, às vezes, muito conhecimento intelectual, né? Mas esse progresso, né, que coloca ele nessa quinta classe é o progresso moral. Ele tem um progresso moral, às vezes não acompanha o progresso intelectual, mas o coloca então, né, por ele prestar esses serviços aos homens, protegê-los, né, e ter a bondade como sua característica primordial, né, mais forte. Vamos entrar então, o que Miramês vai dizer sobre os espíritos benfeitores? Ele vai chamar aqui de espíritos benevolentes, que é o capítulo 6, né? Espíritos benevolentes. Olha só o que ele vai ajudar a gente a entender.
Josiane, daqui um pouquinho eu volto aí na sua pergunta, tá? Vou só acabar aqui e a gente retorna pra gente fechar a 108. Olha só, os espíritos benévolos, né, benfeitores, alcançaram em profundidade o conhecimento moral e adquiriram a força de vivê-los em todos os movimentos. Então, para eles, pessoal, não é difícil vivenciar esse conhecimento moral que eles têm, essa bondade. É realmente uma conquista deles e eles já conseguem, então, vivenciar isso, né? Aplicar isso, ajudar os outros, né? Quando estão na espiritualidade, eles vão ajudando, né? Eles têm essa propensão. E aí, continuando aqui, cultivaram com muito empenho a sabedoria, êmulo da vida da alma em ascensão. Na verdade, não podemos viver sem amor. No entanto, é indispensável que tenhamos sabedoria para conhecer o próprio amor e seus fundamentos. Somos todos dotados de sentimentos que nos levam à tranquilidade da consciência, quando bem orientados. E a razão é de grande utilidade para nos mostrar até onde deveremos chegar usando a bondade. Então, olha só, aqui ele aponta, né, esse conhecimento moral que é mais forte, né, e eles já conseguem vivenciar isso, né, na sua rotina, né, no seu dia a dia. E esse finalzinho aqui, pessoal, ele vai fazer uma ponderação entre, né, o conhecimento moral e o conhecimento intelectual, né? Somos todos dotados de sentimentos que nos levam à tranquilidade da consciência. E aí ele vai apontar aqui com relação à razão. A razão, então, é esse conhecimento intelectual. É de grande utilidade para nos mostrar até onde deveremos chegar. Então, quer dizer, se o espírito já possui esse conhecimento moral elevado, a razão, então, que é esse conhecimento intelectual, vai ajudá-lo, então, a levar essa bondade a mais ainda, né? Então, por isso que eles ainda estão em evolução. Eles ainda estão melhorando, eles ainda estão evoluindo. Porque eles ainda também precisam dessa parte intelectual para eles saberem onde realmente eles vão, né? Eles terem mais eficácia para que o bem chegue a mais lugares e a mais pessoas e a mais situações onde ele é muito urgente. Eu acho interessante essa comparação aqui para a gente entender a importância, então, do conhecimento moral e do conhecimento intelectual. Para finalizar a 108, lembrando aqui, pessoal, para quem está chegando agora no estudo, cada comentário de Miramês é um texto. E aqui no livro, geralmente, ele é de 2 páginas. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma página, tá vendo? E aí ele termina na outra página. E aí aqui já começa o outro. Então é um texto. E aí, como o tempo aqui, né, a gente tem que otimizar o tempo, eu seleciono esses trechos que eu acho importante, que são complementares, né, mais importantes, mais complementares do Livro dos Espíritos, para que a gente possa conversar na live. Mas é interessante vocês lerem o texto inteiro, tá? Então eu vou tentando aqui durante o estudo complementar. Mas se vocês puderem ler, vale a pena. É um texto muito bem feito, muito bem escrito, muito claro e ajuda a gente a entender, tá bom? Para finalizar aqui a 108, olha só. A bondade nos espíritos benévolos é dominante e eles se sentem felizes em praticá-la. Fazem amigos com facilidade, dada a tolerância que exercitam em seus corações, e costumam passar dos limites até da própria justiça. O tempo os acompanha pela direção do próprio Deus. Na hora certa, dará o toque nas suas sensibilidades e eles buscarão, por necessidade, a ciência que lhes fortificará a fé. Então vai chegar um tempo que ele vai realmente buscar essa... Aqui ele chama de ciência, tá? Mas a gente pode também pensar com relação ao conhecimento intelectual, tá? De uma forma geral. A ciência que lhes fortificará a fé, porque a fé verdadeira haverá de encarar todas as situações que a contradição apresentar sem desfalecer. Então ele já adquiriu esse conhecimento moral
em um determinado momento ele vai também buscar esse conhecimento intelectual para quê? Para fortificar a fé, para que ele tenha mais campo de ação, tenha mais condições ainda de fazer o bem. Então a gente consegue já compreender melhor essa categoria aqui, essa classe, a quinta classe, que é os espíritos benfeitores. Eu vou voltar um pouquinho lá na questão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Com relação a Josiane perguntou: podemos dar exemplo desses espíritos de segunda ordem, as entidades da Umbanda? Josiane, eu não tenho conhecimento sobre as entidades da Umbanda para te falar, com relação para te dar um exemplo. Eu não saberia te falar. Talvez alguém que estude, que tenha um conhecimento, pode te ajudar a entender melhor onde se encaixaria. Tá bom? Essa eu vou ficar te devendo, tá? Me desculpe, mas realmente eu não tenho estudo nesse ponto para te dar esse exemplo, tá bom? Deixa eu voltar aqui, tem uma outra. Olha só, o César deixou uma dica aí para quem quiser depois dar uma olhada. E a Diná da Silva colocou para nós aqui: que lindo, espíritos benévolos são bons sem esperar reconhecimento. Eles fazem o bem, eles querem ajudar, e aí tem esse ponto ainda do conhecimento intelectual, que eles vão, em um determinado momento, eles vão, como o Miramês coloca aqui, né? Na hora certa, né? Deus dará o toque nas suas sensibilidades e eles buscarão por necessidade, então, esse conhecimento intelectual para ajudar a fortificar a fé que eles já têm, né? Vai solidificar ainda mais essas virtudes morais que eles já adquiriram, tá? Acho que tá bem claro aqui, dá pra gente compreender bem, né? Pessoal, vamos avançar então para 109. Como também é muito pequeno o texto, eu vou ler rapidinho para a gente já entrar na análise. Olha só, 109, quarta classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as científicas, para as quais tem mais aptidão. Então aqui, pessoal, a gente vai então ver que vai virar, então, se na quinta classe predominava então o conhecimento moral em detrimento do conhecimento intelectual, aqui a gente vai inverter. Vai predominar então os conhecimentos, principalmente com relação os conhecimentos intelectuais, né, que ele fala com relação às questões científicas, né, para as quais eles têm mais aptidão. No entanto, consideram a ciência apenas do ponto de vista de sua utilidade, sem nenhuma das paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então aqui a ciência, eles vão então entender a ciência, a sabedoria, mas sem aquela paixão, né? aquele exagero, aquele fanatismo, né? Eles vão entender como algo que tem utilidade para se construir então o conhecimento, mas não que aquilo seria objeto então de fanatismo, sabe? Quando a gente só olha aquilo e não observa nada em volta, e a gente acaba perdendo muitas oportunidades aí de reflexões, de crescimento, né? Sem nenhuma das paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então aqui não tem aquelas paixões inferiores, né? Aqui eles dão, né, realmente eles vão dar mais ênfase então ao conhecimento intelectual em detrimento do moral, mas eles sabem, claro, a importância do conhecimento moral. Eles não vão menosprezar isso, não. Só há essa prevalência, tá bom? Vamos entrar então no comentário. Acho que o tempo ainda está a favor da gente, apesar do atraso, né, pra gente começar. Olha só, quem tiver com o livro aí, lá no capítulo 7, Espíritos Sábios. Olha como o Miramês vai ajudar a gente a entender essa classe, pessoal. É bem interessante o texto.
Foi até difícil de escolher aqui os trechos. Ele já começa o seguinte: os espíritos sábios possuem amplos conhecimentos, entretanto, dedicam-se mais à ciência do que ao desenvolvimento moral, utilizando seus conhecimentos científicos sempre no sentido prático. São espíritos já desligados da matéria que, quando encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Estão completamente desligados da belicosidade, ao contrário de espíritos malfeitores que fazem das guerras o seu próprio alimento. Pessoal, outra vez aqui a gente consegue também lembrar, né, de exemplos que a gente possa ter perto da gente, né, familiares, amigos, enfim, conhecidos. Quando ele fala aqui, né, com relação, quando eles estão encarnados, dão exemplo de serenidade em todos os aspectos da vida, amando as criaturas pelo prazer de amar. Olha que bonito isso. Então, esses espíritos, quando eles estão encarnados, esses espíritos sábios, eles dão esse exemplo de amor. Então, com isso a gente vê que o conhecimento, o desenvolvimento moral não está atrás, né? Ele está também ali caminhando junto, mas ele dá maior visão, maior propensão ao conhecimento científico, né? Então isso também não é um grande problema, mas a gente vê que ainda são espíritos caminhando, né? Caminhantes, espíritos que estão avançando na escala, né? Estão ainda buscando a sua evolução. Que bom a gente saber que esses espíritos também estão ali, né? Tentando melhorar, tentando fazer o bem, tentando distribuir o conhecimento que eles já adquiriram. Vocês já imaginaram, pessoal, quantos espíritos encarnados hoje no planeta Terra que pertencem a essa categoria, que estão trazendo tantas evoluções pra gente, tantas revoluções? E as pessoas que estão se dedicando nesse momento para a vacina do Covid-19? Será que não é um exemplo para a gente pensar? Estão aqui encarnados neste momento que a gente está precisando tanto, e estão se dedicando não só ao Covid, mas a tantas outras doenças, a tantas outras enfermidades, tantos outros pontos da vida humana que precisam de progresso, né? Que a gente vê que está evoluindo a medicina. Que coisa admirável, né? Cada ano que passa, eu não sei se vocês já observaram, né? Às vezes você faz um exame hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos, se você for repetir, ele já está diferente, ele já está mais avançado, ele já está mais, né? Então, o que é isso? É esse avanço, né? Que vai sendo trazendo para a gente aos poucos. É um ponto interessante para a gente pensar, para a gente analisar, né? Vamos seguir aqui com a análise. Olha só, Miramês também vai dizer, ainda no primeiro parágrafo, para quem estiver seguindo aí comigo, a sua maior grandeza é o desprendimento, por conhecer que tudo pertence a Deus e que tudo o que usamos é por empréstimo e misericórdia divina. São conscientes dessas verdades e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz inextinguível na vida da alma. Então olha só, né? Desprendimento. Eles possuem essa grandeza. Então, quando a gente pensa em exemplos, né, pessoal, às vezes a gente olha muito superficial também, né? Nossa, pessoas estão estudando agora, neste momento, para que venha a vacina. Tá, tudo bem, né? Pode ser uma visão superficial. Mas aqueles casos que a gente conhece, que a gente sabe que a pessoa é realmente desprendida, que ela está ali se dedicando, anos e anos de estudo, né? Está ali dia e noite. A gente sabe, né, que tem cientistas agora, nesse momento, que mal estão dormindo, né? Estão ali totalmente voltados, dedicados para que essa vacina venha o mais rapidamente possível. Então, se eles realmente vivem, né, assim, usando um exemplo, vivem esse desprendimento, né? Eles sabem, né, que tudo pertence a Deus, né? Esse momento é um momento também de
concentrar esforços para o bem geral da humanidade, né? Não é uma coisa isolada, não é uma coisa, não, é um esforço conjunto e para o bem de todos. Todos nós precisamos dos resultados que virão, né? Todos nós. E são conscientes dessas verdades, né? Que, como ele fala aqui, e vivem mais ou menos felizes, conhecendo que o saber é luz inextinguível, né? O conhecimento como uma luz que não se apaga na nossa alma. A gente estando encarnado ou desencarnado, o conhecimento que a gente vai adquirindo, pessoal, não se apaga. Então por isso que a gente até entende, né, que exista essa categoria de espíritos sábios, né, que é então a quarta classe, que desenvolve-se mais predominantemente nessa área, mas que também traz consigo os conhecimentos morais ao longo da grande caminhada do espírito aí. Para a gente seguir, ele vai apontar mais uns exemplos também, olha só. Conhecemos-los, né, os espíritos sábios, pela amplitude de seus conhecimentos e pelo prazer que tem em disseminá-los, ao contrário dos espíritos egoístas que escondem tudo que aprendem por vaidade. Então tem aquele que estuda, se esforça, tá ali, mas na hora que vem alguma coisa ele esconde. E tem aquele que se dedica realmente, né, que é desprendido e que quando vem algo positivo, que precisa ser compartilhado, ele realmente tem prazer, tem alegria em disseminar esse conhecimento que ele teve condições de alcançar, ele ou a equipe, enfim, né? Um exemplo aqui, a gente ainda está usando o exemplo da vacina. E aí, lá no terceiro parágrafo, também, outro ponto interessante, que ele vai dizer o seguinte: os verdadeiros sábios, olha só como ele vai fazer essa ressalva. Os verdadeiros sábios foram e continuam sendo poucos na Terra. Dado o ambiente agressivo no mundo, eles são admirados, mas não ouvidos. São festejados, mas esquecidos. Quantos exemplos que nós temos disso, né, pessoal? São admirados, mas não ouvidos. São festejados, mas esquecidos. Grande parte da sociedade os tem como inofensivos, mas na realidade são inaproveitáveis por aqueles que encaram a ciência do ponto de vista da paixão e interesses tendenciosos. Olha aqui, né? Que a gente estava falando. E por isso são poucos. O futuro vai mostrar a necessidade desses espíritos nos caminhos da sociedade para ajudá-la a vencer as situações, as dificuldades internas. Olha o que nós estamos vivendo agora, né? Que dificuldade não é nem interna, né? Mas uma dificuldade global. Porque o homem que vence a si mesmo não encontra obstáculos externos. Olha só, né? Essa coleção foi psicografada nos anos 80, né, pessoal? Na década de 80. Então Miramês, naquela época, disse: o futuro vai mostrar a necessidade desses espíritos nos caminhos da sociedade para ajudá-la a vencer as dificuldades. Então olha que interessante, né? E realmente, né, a gente vê que são poucos, mas eles estão presentes, eles estão com a gente, né? Apesar de todas essas situações mundanas até, né? Materiais, mas de como eles são tratados, considerados, mas isso não vai fazer diferença para eles mesmo, porque eles sabem que é algo maior, é algo mais importante, é algo que vai fazer a diferença. Quantos e quantos exemplos aí a gente tem? Eu não saberia dizer agora os nomes, mas de cientistas que descobriram vacinas e que não ganharam fortunas com isso, né? Deixaram isso em domínio público. Eu não sei exatamente o nome que se coloca, mas sem a patente, e aí todos os países puderam fazer, puderam produzir, puderam evitar muitas mortes, né? Então é um exemplo também de pessoas que deram a sua contribuição e não queriam, né, ou fama, ou dinheiro, ou bens materiais, mas realmente vieram para cumprir a missão que foi dada, né? E aí, para finalizar,
a questão 109, olha só. Não, lá no finalzinho aqui do último parágrafo, tá, pessoal? Não são muito dados as regras da moralidade. Às vezes eles podem ter uma certa resistência, né? Por isso. Na função que os homens se empenharam em empregar outros pelas teorias. Então é difícil enquadrar eles nas teorias, porque é um conhecimento maior, mais amplo. Então é difícil, né, prendê-los ali pelas teorias, as regras de moralidade. E aí ele vai explicando aqui. Quase sempre não pertencem a grupos religiosos e não gostam de ler livros de tais fontes. Olha só. Quando desencarnados, procedem do mesmo modo, mas o tempo, né, pelas mãos de Deus, os irá colocando nas faixas da superioridade, ganhando amplitude no mundo no que concerne à universalidade. Então, vocês viram que lá, quando a gente falou sobre a 108, né, os espíritos benfeitores vão ter, em um determinado momento, tempo, a necessidade de se buscar, então, maior conhecimento intelectual. E aqui também acontece, né, com relação ao conhecimento moral. O tempo, quando desencarnados, procedem do mesmo modo, mas o tempo, pelas mãos de Deus, os irá colocar nas faixas da superioridade, ganhando amplitude no mundo no que concerne à universalidade. Essa definição de sábio foge, em muitos casos, às regras, e encontramos muitos sábios que se tornaram espíritos benevolentes, ganhando a superioridade com rapidez. Então, né, a gente vê que um vai avançando num ponto, e aí o outro fica um pouquinho, depois ele vai, em um determinado momento, ele vai conseguir avançar com aquele outro ponto que fica um pouquinho atrás, e aí a gente vai vendo como é a evolução, né? A gente não vai conseguir tudo de uma vez. Nossa, vamos avançar com tudo aqui. Não, a gente vai por etapas, né? Por momentos, de acordo com o que é mais urgente também, né? De acordo com a nossa caminhada aí de outras vidas, de outras existências. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a 109? A gente pode passar para frente, entrar já na 110. Fiquem à vontade, tá? Vamos entrar então na 110. Se tiver alguma dúvida, a gente volta depois. Pode ser? Vamos lá então? Questão 110. Nós já vamos entrar na terceira classe então. Espíritos prudentes. Também é bem curtinho aqui a definição, e aí a gente entra na análise. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem seu caráter distintivo. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um lúcido julgamento sobre os homens e as coisas. Espíritos prudentes. Miramês vai dar outro nome aqui, pessoal. Miramês vai chamar de espírito de sabedoria. Então, mesmo utilizando espíritos sábios, né, para a quarta classe que a gente acabou de falar, ele vai utilizar o nome espírito de sabedoria. Então, é aquele espírito que as qualidades morais, né, constituem o seu caráter definitivo. Sem ter conhecimentos ilimitados, tem uma capacidade intelectual que lhes dá um lúcido julgamento. E aí, esse nome prudente, ele procede, né? O que é alguém que é prudente? É aquele que vai ter uma capacidade de observação maior, né? Ele vai olhar uma situação, alguém, enfim, um evento, alguma coisa, ele vai ter prudência, né?
para tomar uma decisão, ele vai utilizar todo o conhecimento que ele já adquiriu, né? Ele chama aqui de capacidade intelectual, para ter um julgamento mais lúcido possível, né? Dos homens e as coisas. Então Miramês vai chamá-lo de espírito de sabedoria. Vamos entender por quê. Olha só, lá no final do primeiro parágrafo, para quem estiver seguindo aí comigo, a escala evolutiva da alma é enorme. O espírito vai ascendendo em direção à luz e a sua filosofia maior é o trabalho. Eu adorei essa parte, pessoal. Filosofia maior, então, do espírito é o trabalho. A Paulinha colocou aqui, mais cuidadoso, né? Então ele é realmente prudente. É aquele espírito que vai levar em consideração, né, todo aquele conhecimento. Ele vai tentar ser o mais justo possível ali naquela situação. Então, o espírito vai ascendendo em direção à luz e a sua filosofia maior é o trabalho, aquele que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. O espírito de sabedoria já não tem certas ligações no mundo físico e já se livrou das paixões inferiores. Alimenta uma força poderosa no coração, o amor, e sente fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos sem nenhuma exigência, por não fazer trocas no mundo que vive. Olha só que interessante, né? Sem exigências. Às vezes nós somos tão exigentes, né? Com a gente mesmo, com os outros, com tudo, né? Então o espírito sem nenhuma exigência. Além do desenvolvimento moral, eles têm muita capacidade intelectual. Desejam que os homens avancem no conhecimento e empenham-se para esse conhecimento ser usado a serviço da caridade e do amor. Então quer dizer, eles inspiram esse avanço, mas que esse avanço seja usado para o bem, né, pessoal? Porque senão não é justificável, né? A gente avançar e aí a gente utilizar para algo que não seja o bem, que não seja o amor, que não seja a caridade. Então fica uma coisa fora do contexto, fora do compasso, né? E aí no terceiro parágrafo ele vai dizer aqui também que é interessante. Esses espíritos visitam a Terra, inspirando os homens de saber e dotados de vida moral, fazendo crescer assim o entendimento. As reencarnações desses espíritos são raras, mas estão aumentando com o ambiente que se forma e se está processando no planeta. Então olha só, está aumentando. Então vocês imaginam, dos anos 80 para cá, né, a gente espera que realmente tenha aumentado bastante, né? Porque nós estamos precisando. E aí, pessoal, um pouquinho mais à frente também ele vai dar mais uma definição que eu achei interessante. Olha só, o espírito de sabedoria, né, ou o espírito prudente, é um espírito feliz por conhecer e viver em plena harmonia espiritual. Já encontrou a paz, porque a procurou dentro de si e trabalha em favor de todos por amor. Bonito, né? É um espírito feliz porque ele já conhece e vive, né? E vive por conhecer e viver a plena harmonia espiritual. Então esses espíritos já alcançaram esse nível, né? Procurou dentro de si. A gente procura tanto fora, né? Tanto externo. A gente procura no outro, a gente procura nas coisas, a gente procura muito nos bens materiais, né? Em tudo que a gente vê, que seduz os nossos olhos, e a gente esquece de olhar para dentro, né? E aqui ele fala, esses espíritos procurou dentro de si a paz e a encontrou. E ele trabalha em favor de todos por amor. Então, né, pessoal, um espírito que trabalha em favor de todos por amor é porque ele já realmente entendeu que o amor e a caridade, né, são as virtudes mais importantes. Eles já vivem isso de uma forma já totalmente intrínseca no seu ser, né? Descobriu isso dentro dele. Todos nós temos isso, né? Tá aqui dentro esses valores.
o amor, a caridade, o perdão, a indulgência, a benevolência, a resignação, tá tudo aqui dentro da gente. E às vezes a gente tem muita dificuldade de olhar, né, de buscar isso dentro da gente. Então eu acho que aqui também é uma grande chamada de atenção pra gente, né? Pra gente pensar que tá tudo dentro da gente mesmo, né? Cabe a nós despertarmos esses valores, essas virtudes. Mas nós vamos chegar lá. E aí, para finalizar, ele vai dizer, a Carminha disse aqui, né? A paz está em nós, né? Então é isso que Miramês disse aqui, né? A paz está em nós, e nós, esses espíritos prudentes, esses espíritos de sabedoria já vivenciam e já fizeram essa tarefa de procurar dentro de si, e a encontraram. Às vezes a gente procura, né? Faz um pouquinho ali, aí a gente não acha, e aí a gente cansa, né? A gente deixa pra lá. Mas eles não, eles continuaram. Foram... Sabe aquele... Tem uma imagem que circula aí muito, de uma pessoa cavando, como se fosse cavando um buraco assim, assim, horizontal, sem ser vertical, horizontal. E aí na hora que a pessoa tá... A hora que falta 1 centímetro para ela alcançar uma joia enorme, um diamante enorme que tá ali, a gente cansa e volta para trás. Se a gente ficasse mais um pouquinho, se a gente insistisse mais um pouquinho, a gente ia encontrar o diamante valioso. E aí quando tá faltando só mais uma martelada ali pra gente alcançar, a gente desiste, a gente volta. E aí a gente não alcança, né? Enfim, é um exemplo aí pra gente pensar, pra gente lembrar. Pessoal, para fechar aqui então, vamos entrar. Olha só, Miramês diz o seguinte: deve-se compreender que, isso é o penúltimo parágrafo, tá? Para quem estiver seguindo aí, deve-se compreender que, para atrair a atenção desses espíritos, é justo que manifestemos virtudes compatíveis com o seu nível de vivência espiritual. Ah, Edu, eu queria tanto que um espírito prudente, né, fosse meu mentor. Eu queria tanto que um espírito de sabedoria ficasse perto de mim, junto de mim. E aí? Como que isso vai acontecer? Nós precisamos então manifestar as virtudes compatíveis com seu nível de vivência espiritual. Então, se a gente manifestar, cultivar isso, buscar vivenciar essas virtudes, né, compatíveis com esse nível, aí nós vamos ter então a atenção deles, né? Nós vamos atrair eles para perto da gente. O aspecto a que eles dão maior atenção é a caridade. Olha só, quando feita por amor. Então, se a gente achar que é muito difícil, às vezes alguém pode dizer, né? Edu, mas é muito difícil. Eu não vou conseguir manifestar virtude compatível com esse nível aqui. Então, e aí Miramês já mata a charada aqui, né? O aspecto que eles dão maior atenção é a caridade quando feita por amor. Então, se a gente vivenciar, buscar a caridade, a verdadeira caridade que está no Evangelho, a gente vai então atrair esses espíritos para a nossa convivência, né? É nesse sentido que descem, olha só, é nesse sentido que descem mensagens e mais mensagens nos dizendo que a caridade é um sol e o perdão nos abre os caminhos à verdadeira fraternidade. Então, ele vai ampliar um pouquinho mais aqui, né? Ele vai falar da caridade e também do perdão. É tão difícil perdoar às vezes, né? E aí me perguntaram uma vez por que é tão difícil perdoar. E eu também já me fiz muito essa pergunta. Será que é porque a gente não quer? Será que é porque a gente acha difícil? Será que é porque a gente vai ter que vivenciar outras virtudes primeiro para depois acessar o perdão? E às vezes a gente não quer ou não consegue?
Nós precisamos fazer uma live só sobre esse assunto. Uma hora eu quero fazer, pessoal, em breve. E quero trazer o que os espíritos falam sobre esse tema, que deve ser muito interessante, né? Então, por isso, Miramês finaliza a mensagem aqui, esse comentário, dizendo, né, que vem tantas e tantas mensagens, né, que os médiuns psicografam, os médiuns pela própria psicofonia, vêm as mensagens, os espíritos vêm, mostram pra gente, falam pra gente sobre o perdão, o que acontece com o nosso corpo, como que ele reverbera, né, na nossa alma, e mesmo assim a gente ainda tem essa dificuldade. E aí ele fala, né, o perdão nos abre, a caridade é um sol e o perdão nos abre os caminhos à verdadeira fraternidade. Então, você já pensou, pessoal, se a gente dá um passo nessa encarnação com relação à caridade e ao perdão, nós vamos retornar ao plano espiritual e vamos ver que valeu a pena, né? Nossa, lá eu consegui avançar um pouquinho, nem que seja, né? Nesses dois pontos, que são, na verdade, os maiores exemplos do Cristo. Se a gente pegar filmes sobre Jesus, a gente lê a Bíblia, a gente lê o Evangelho, a gente vê, né, as próprias mensagens que a gente recebe, né, que a gente recebe do mundo espiritual falando sobre Jesus, vai estar lá, estampado, caridade e perdão. É o maior exemplo, né? Por isso que a doutrina coloca o maior exemplo, o maior guia e modelo da humanidade é Jesus. Pela caridade e pelo perdão. O que está nos impedindo de vivenciar esses dois pontos ainda, pessoal? O que dentro da gente ainda não vai? Ou a gente acha que está ainda, mas está muito lento? É uma coisa para a gente pensar, né? A caridade é um sol e o perdão nos abre os caminhos à verdadeira fraternidade. E aí ele vai finalizar aqui o comentário dizendo: agradeçamos a esses espíritos de sabedoria, pedindo a eles que nos abençoem a todos, ajudando-nos a entender a vida e amar a Deus sobre todas as coisas. Então eles nos incentivam a isso, né? Então que a gente possa agradecer a eles e pedir para que eles nos abençoem sempre, né? Nessa caminhada, para que a gente possa então entender a vida. Olha só, entender a vida e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, realmente, pessoal, quando a gente faz essa busca, né, a gente vive essa caridade como um sol da vida, esse perdão como algo que vai abrir os nossos caminhos, a gente vai, então, com certeza, estar envolto, né, ou então receber constantemente a presença desses espíritos prudentes, né, desses espíritos que Miramês chama de espíritos de sabedoria. E é isso. Com relação à questão 110, é isso. Vamos avançar para 111 então. A gente está dentro do horário ainda. Eu acho que vai dar tempo. A 111 nós vamos falar então sobre a segunda classe. Então a gente começou lá na 10ª, né? E foi vindo. Nós já chegamos na segunda então, que nós vamos falar sobre os espíritos superiores. E aí, olha só, reúnem-se em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então aqui eles já conseguem reunir as três coisas, pessoal. Nos anteriores, nos espíritos benfeitores, nos espíritos sábios, nos espíritos prudentes, alguns se sobressaía, né? A ciência, a sabedoria e a bondade. Aqui não, aqui já é os três juntos. Então já consegue, né, realmente reunir essas três características. Sua linguagem transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros a nos fornecer definições mais exatas sobre o mundo incorpóreo. Quer dizer, pessoal, esses espíritos superiores, quando eles se comunicam com a gente, eles nos dão informações mais precisas sobre o mundo espiritual. Claro, né, nos limites do que é permitido ao homem conhecer, dentro do que é permitido a gente saber, né? A gente sabe que aos poucos vai vindo, né? A gente vai avançando
esse conhecimento vai sendo possível de ser chegado a nós. Então eles passam essas informações mais precisas de acordo com o que nós podemos saber, né? Nós já temos condições de saber. Comunicam-se voluntariamente com os que buscam a verdade com sinceridade e cujas almas estão suficientemente desprendidas dos laços terrenos para compreendê-la. Porém, afastam-se dos que agem por simples curiosidade ou por influência da matéria, se desviam da prática do bem. E aí ele vai falar sobre a encarnação na Terra, né? Quando excepcionalmente encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o exemplo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, pessoal, o que fica aqui, né, é realmente como esses espíritos superiores já reúnem esses 3 pontos que nós falamos: a ciência, a sabedoria e a bondade. A bondade aqui a gente vai entender como os conhecimentos morais, tá? A gente coloca aqui, ele coloca a bondade, mas a gente vai entender como todo esse acervo de virtudes que correspondem aos conhecimentos morais. Sabedoria, conhecimentos intelectuais e a própria ciência. Vamos ver então como que Miramês vai ampliar um pouquinho mais a nossa visão sobre os espíritos superiores. Ele vai começar o capítulo 9 lá, espíritos superiores, já com um aspecto interessante de análise. Olha só. Os espíritos superiores reúnem em si qualidades incalculáveis, despercebidas pelos homens. Então, às vezes, nós nem conseguimos identificar as qualidades que eles possuem. Eles são conhecedores de muita ciência, sabedoria e bondade. Compreendem na profundidade as leis de Deus. E não somente compreendem, mas vivem essas leis. Olha só, eles vivem as leis. Suas ligações com a Terra já transcendem os laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais, que caracterizam o ser gregário do nosso planeta. Ligações estas já desnecessárias aos espíritos que vivem num clima de universalidade em plena e constante cooperação com as obras do Criador, identificando todas as criaturas como irmãs, amando-as como faz o sol com seus raios quando os despeja sobre a terra. Então, pessoal, aqui ele já chegou num nível, a gente ainda é muito a gente ainda é muito apegado, né? Meus amigos, minha família. Quando a gente desencarna também, a gente, né, vai se juntar, vai se aliar, ou então vai estar na companhia de pessoas que nós temos alguma ligação, afeto, enfim. Para eles aqui eles já conseguem perceber, visualizar como uma família universal. Então não tem esse apego. É a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo que vai reencarnar, eu preciso ir lá ajudar ele, porque ele é meu amigo, né? Então, assim, ele vai ajudar todos, ele vai estar presente, ele vai estar disponível, né? Ele vai realmente colocar a evolução dele a serviço também para ajudar a família humana, não só aos que ele tem ligação, né? Isso vai se transcender. Eu achei interessante esse ponto. E aí, continuando aqui, manifestam completa superioridade onde são chamados a servir em nome de Deus. E suas presenças nada impõem, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. Manifestam completa superioridade onde são chamados a servir em nome de Deus, né? Sua presença nada impõe, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. A gente percebe, pessoal, quando quem já teve essa experiência sente quanto é perceptível essa sensação que Miramês coloca aqui pra gente. Fazendo sentir em tudo e em todos o amor. A gente sente mesmo uma vibração elevada, como a Michele colocou para nós aqui. Alta vibração, a gente percebe. Quem já teve essa oportunidade, assim, né,
de vivenciar essa experiência, realmente a gente chega até a se emocionar, né? E aí ele continua aqui: raramente reencarnam na Terra. São missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Conhecem os segredos da vida e percebem as intenções do Criador. Percebem as intenções do Criador, tá, pessoal? Pela atmosfera espiritual que os circunda, pelo fato de elas lhes facultar altas sensibilidades, de modo a entender a vontade do Pai Celestial. Pessoal, então aqui eles já têm a percepção, né? Eles já conseguem perceber, as intenções de Deus. Então quer dizer, já está ali quase chegando, né, na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Então ele tem essa percepção das intenções. Porque ainda falta para eles, ainda falta um pouquinho, né? Ele está quase lá, né? Que é o espírito puro, né? Com relação, falta ainda altas sensibilidades de modo a entender a vontade do Pai Celestial. A vontade já vai ficar lá com os espíritos da primeira ordem, tá bom? Então aqui ele já percebe a intenção. Lá na primeira ordem vai ser então a vontade mesmo do Pai Celestial. Deixa eu ver aqui, tem um outro ponto. Lá no penúltimo parágrafo, pessoal, vai ser colocado o seguinte: Miramês vai elucidar a gente no seguinte: os espíritos superiores, né, limitam sempre as revelações para a Terra, para que não cheguem até os homens verdades que eles ainda não suportam, né? Nós ainda não temos condições, pessoal, de saber exatamente tudo. Então, as revelações vai vindo aos poucos, no tempo que é devido, né? Com a permissão de Deus. Então, olha só. São cautelosos no que tange às manifestações do mundo espiritual. O visual pode perturbar aqueles que não estão preparados para tal, empenhando-se em divulgar no seio da sociedade o livro nobre e ajudam na educação das criaturas. Olha que bacana, né? Eles estão ali também auxiliando na educação, tendo grande interesse na melhoria espiritual dos povos. Então, de uma maneira geral, né? De uma maneira universal. E aí, para fechar, lá no último parágrafo, olha só o que Miramês diz. A presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz. Nunca deixam de irradiar a harmonia na faixa que todos possam aproveitar. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos pelas vibrações que desprendem. Voltou? Pausou aqui um pouquinho, mas já voltou, né? Pessoal, quando eu li esse trecho aqui, esse trecho final da questão 111, a presença dos espíritos superiores, né, encanta e deslumbra todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz, né? São luzes de Deus. Pessoal, eu me lembrei, ou então tentei imaginar, né, comigo mesmo, com relação a assembleias no plano espiritual, que a gente sabe, né, que elas acontecem de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, e contam com espíritos que vêm realmente de esferas mais altas e que compartilham ali daqueles que estão presentes, né, de um momento ali de prece, num momento de estudo, enfim. Eu fiquei imaginando como que seria essas assembleias no plano espiritual, quando eles recebem ali, naquele momento, um espírito superior, né, que está em um grau mais elevado ainda. E aí, realmente, né, é essa imagem que Miramês usa aqui. São luzes de Deus. São doadores permanentes da luz. Então, deve ser realmente uma imagem muito bonita. E outro também é com relação
ao trabalho na casa espírita mesmo, né? Quando a gente recebe um espírito, né, superior que vem trazer algum ensinamento, em algum, né, algo mais específico. Então realmente a gente sente essa energia, o ambiente realmente muda, ele se altera. E realmente a gente percebe que estamos comungando da presença de um espírito superior. Isso é muito bonito, né? A gente pensar, ter essa percepção, né? Ver que isso é possível também. Pessoal, vamos avançar para a questão 112, né? A gente está quase acabando. Nós vamos entrar agora. Pessoal, começou a chover aqui, tá bem forte a chuva. Se a minha voz estiver baixa, vocês me avisam, tá? Se estiver interferindo aqui, vocês me dão um toque, tá bom? Nós vamos entrar agora na primeira ordem, então, que são os espíritos puros, que são as questões 112 e 113, e aí a gente finaliza por hoje. A questão 112, ela tem duas linhas aqui, é muito simples, mas dá pra gente analisar. A Cláudia está perguntando se está chovendo. Aqui está chovendo um pouco forte até, pessoal. Então, se estiver interferindo muito aqui, vocês me avisam, tá? Porque o microfone é mais sensível, pode ser que interfira aqui. Aí vocês me avisam, eu aumento um pouquinho a voz. Tá dando para ouvir a chuva, olha só, é bênção, né? Então tá bom. Tá forte mesmo. Lá na questão 112, então, a chuva tá sendo o nosso fundo musical hoje, né? Então tá bom. A voz tá ok, né? Então vamos lá. Características gerais, então, da primeira ordem dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens. Olha que bacana. Nenhuma influência da matéria, já estão completamente desmaterializados. É importante a gente entender isso, né? E absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos demais espíritos das outras ordens. Então, por aí a gente já tem essa noção. Miramês vai dizer que para nós, rapidamente, capítulo 10 aí, quem tem um livro, tá? Espíritos puros. Miramês vai dizer o seguinte: a ordem dos espíritos puros, almas que já passaram por todas as escalas e gozam da felicidade sem mácula, da tranquilidade de consciência imperturbável. Já reuniram todas as experiências e são dotados da mais pura moral, da mais pura filosofia e da mais elevada ciência. Moral, filosofia e ciência, né, pessoal? As bases aí da nossa doutrina espírita. Moral, filosófica e científica, né? Então são dotados da mais pura moral, da mais profunda filosofia e da mais elevada ciência. Têm domínio sobre todas as coisas e a natureza lhes obedece, por conhecerem as leis que governam e dirigem a criação. Não estão mais sujeitos à reencarnação na Terra, mas se algum deles tiverem que vir animar um corpo físico, por vontade do Criador, estão somente dispostos a cumprir a vontade de Deus. Seu nascimento às vezes se reveste de condições especiais ou situações de paranormalidade, que o homem comum não pode entender por lhe faltarem ainda sentidos e discernimento para esse campo elevado. E aí, um pouquinho abaixo, no segundo parágrafo, ele continua: é bom compreendermos que eles, os espíritos puros, não chegaram a esse estado por doações sem merecimento. As bênçãos do Criador são iguais para todos os seus filhos. É a maturidade que nos faz aproveitar mais a presença de Deus dentro de nós.
Então olha aqui, Miramês reforçando, pessoal, a maturidade. Então são espíritos que atingiram então a maturidade da evolução. E outro ponto que ele fala aqui que é muito importante é a gente não achar que esses espíritos ganharam isso de Deus, não. Ah, Deus privilegiou eles e colocaram eles nessa categoria, são puros. Não, eles conquistaram essa posição. Né? Então, as bênçãos de Deus são iguais para todos. Todos nós partimos do mesmo começo. E aí a caminhada nossa é individual. Esses já chegaram lá, né? No nível mais alto que a gente tem conhecimento, que a gente pode imaginar. Então, é um nível que a gente deve se inspirar, a gente deve buscar, saber que nós um dia vamos alcançar esse nível. Ah, Edu, mas eu não quero, eu acho muito difícil. Pessoal, é uma lei de Deus, né? A lei da evolução, a lei da perfeição. Nós somos criados para alcançar esse objetivo. Então, vamos repensar, né? Tudo que a gente faz, as nossas ações, os nossos pensamentos, o que a gente busca nessa encarnação, porque isso vai fazer toda a diferença. Ou vai ajudar a gente a dar um passo, ou a gente vai estacionar, ou a gente vai ficar aqui perdido, sem saber por que a gente está aqui, achando que a gente não precisa, que a gente está sofrendo, enfim, né? É um ponto aí interessante para a gente analisar também. E aí, claro, ele vai citar Cristo, ele vai citar Jesus. Olha só o que ele vai dizer sobre Jesus também, que é bem legal. O Cristo foi um desses que pisou na terra por misericórdia do Pai Celestial, cuja filosofia confundiu até os mais sábios da sua época, por mostrar e viver conceitos nunca antes vistos e vividos. Essa herança divina nos trouxe uma esperança grandiosa, porque nos mostrou os caminhos por onde deveremos passar para alcançar a felicidade. Pessoal, olha como Miramês conseguiu resumir em uma frase a importância de Jesus. Olha, em uma frase, pessoal, muito... A filosofia espiritual de Jesus, então, confundiu até os sábios da época dele, né? Por mostrar e viver conceitos nunca antes vividos. Essa herança divina nos trouxe uma esperança grandiosa. Pessoal, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente lembra da encarnação, né? Claro que a gente vai se lembrar da caridade, do perdão, né? Que a gente falou mais cedo. Mas olha também a esperança, né? Jesus nos mostrou a esperança. Confiem, caminhem. Há um Deus que nos criou. Há um Deus que nos dá possibilidades de evolução. Há um Deus que nos ama como Pai. E aí, pessoal, o que Jesus nutriu na humanidade? Essa esperança grandiosa. Porque ele nos mostrou então os caminhos por onde deveremos passar para alcançar a felicidade. Jesus veio, nos trouxe os caminhos por onde nós vamos alcançar. O que nós devemos fazer? O que nós devemos melhorar? Onde está tudo isso, pessoal? Onde está reunido todas essas informações? No Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus nos mostra, né, os caminhos por onde deveremos passar para alcançar a felicidade. O que é a felicidade aqui? É essa categoria, né? A gente chegar na primeira ordem, espíritos puros, espíritos que não têm mais influência da matéria, nenhuma influência da matéria. A matéria serviu, né? A gente já estudou aqui a importância da matéria como despertamento para a nossa evolução. Então eles já chegaram no nível que eles não têm mais a necessidade da matéria. Alcançaram também essa absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos demais espíritos das outras ordens.
a Paulinha colocou aqui, né? Esperança para os nossos corações. Então, Miramês reforça aqui pra gente a importância de Jesus, a importância do exemplo. Jesus encarnou entre nós, com a permissão de Deus, trazendo essa filosofia espiritual para que a gente pudesse, então, avançar, para que a gente tomasse consciência, né, do caminho que nós teríamos que trilhar para a gente avançar, para a gente alcançar, né, a vontade de Deus, como ele comparou aqui, né? Os espíritos superiores têm uma impressão de Deus. Os espíritos puros já conseguem entender, já conhecem a vontade de Deus, porque comungam com Deus, estão realmente mais próximos, mais ligados, conseguem entender Deus, né? Convivem, né? De uma forma mais concisa, mais direta. Não que nós não convivemos, nós não entendemos, mas eles já habitam aquele espaço, né? Aquela vibração, aquela evolução espiritual que lhes dá maior consciência. Nós vamos chegar lá. Mas eles já alcançaram esse nível de consciência, esse nível de despertamento, né? Então a gente vai caminhando sabendo que nós vamos alcançar esse nível também. A Mara está perguntando o nome do livro, né? Filosofia Espírita, que é o nosso carro-chefe aqui. Filosofia Espírita, nós já estamos no volume 3, começamos lá desde o começo. Pessoal, vamos avançar então rapidinho para a questão 113 para a gente fechar a live de hoje. A questão 113, ele vai falar, Kardec fala para nós aqui, né, especificamente da primeira classe. Então, dentro da primeira ordem, só existe a primeira classe, né? Classe única, que ele chama aqui. Os espíritos dessa classe percorreram os graus, todos os graus da escala evolutiva. Se livraram de todas as impurezas da matéria. Por terem atingido o grau máximo de perfeição de que uma criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provações nem expiações, por não estarem mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna plenamente realizados no seio de Deus. O que seria isso, né? A gente imaginar isso. Como que seria uma vida plenamente no seio de Deus? A gente nem teria vocabulário pra gente escrever, né? E aí, pessoal, deixa eu ver aqui. No finalzinho aqui, Kardec faz uma observação que eu achei interessante. Os homens podem comunicar-se com esses espíritos, os espíritos puros, mas muito presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, né, se a gente tem a pretensão de achar que nós vamos ter esses espíritos puros totalmente à nossa disposição na hora que a gente quiser, então seria muita presunção. Kardec faz esse alerta. Então é um alerta muito sério, principalmente para os médiuns, né? Vamos ver aqui a questão 113. A gente está quase finalizando já. Pessoal, aí aqui na análise de Miramês eu quero focar novamente em Jesus, né? Ele vai retomar a fala dele sobre Jesus, e aí eu acho que é o exemplo maior que a gente tem dessa categoria, né? Então vamos focar nesse exemplo maior. Eu vou dividir com vocês o penúltimo e o último parágrafo lá do capítulo 11, que ele chama de inalterável felicidade. Olha só, Miramês vai dizer o seguinte: a maior mensagem espiritual entregue à Terra foi pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 anos de sua pregação, a sua presença visível de mais de 30 anos, pouco significam em comparação aos séculos de preparo para sua majestosa descida
E esse tempo foi todo empregado na limpeza do planeta e preparo das criaturas a fim de receberem a boa nova do reino de Deus. Esse preparo aqui, pessoal, que ele está falando, ele vai explicar nos mínimos detalhes lá no livro Maria de Nazaré, que nós já fizemos a live esse ano, lá no mês de maio, em homenagem à Mãe Santíssima, né? Eu fiz uma live sobre esse livro. E lá ele explica detalhadamente como que foi o trabalho espiritual que foi realizado para que Maria nascesse e depois Jesus nascesse. É muito bonito, é muito interessante. E aí, continuando aqui, né? Milhares e milhares de espíritos elevados, dotados de amor puro no coração, vieram antes e depois do Mestre, para ajudá-lo na disseminação das verdades, o que ainda se processa, por misericórdia de Deus, a fim de que os homens nasçam de novo com mais compreensão, despertando o novo homem dentro do velho homem. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: a mensagem espírita que Allan Kardec teve a felicidade de entregar aos homens foi orientada diretamente por Jesus. E ele continua assistindo e orientando o progresso desta mensagem que desperta as criaturas para a libertação espiritual. Ele continua nos chamando. Necessário se faz que levantemos e andemos com ele. Olha que bonito isso, né? Necessário se faz que levantemos e andemos com ele para a luz de Deus. Qualquer pessoa pode ter assistência pessoal desses agentes de Deus, os espíritos puros. Depende do esforço que faz na educação de si mesmo. Olha como ele fecha a mensagem, né? Ele fala de Jesus, cita o exemplo maior, que é Jesus, e aí depois ele vai citar então a codificação, a mensagem espírita. Foi orientada diretamente por Jesus e ele continua orientando o progresso dessa mensagem para nos despertar para a nossa libertação espiritual. Se a gente pensar, né, pessoal, que Jesus não veio, cumpriu a encarnação e foi embora, né? Muitos pensam assim. Muitos pensam, muitas religiões, muitas crenças. Eu respeito essa crença, eu acho que a gente deve respeitar. Mas eu fico pensando comigo, às vezes, Jesus vai voltar? O que é essa volta? Ele vai voltar se ele nunca foi? A minha ideia, a minha percepção, o que eu acho que está mais próximo, é que ele nunca foi embora, né? Ele nunca nos deixou. Então, mais uma vez a gente lança um olhar para o nosso despertamento espiritual. A gente não está vendo ele encarnado, mas a gente sabe que ele, em espírito, ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou. A encarnação dele foi necessária, foi importante, a gente sabe. A mensagem espírita, né, já foi prenunciada por ele, e ela veio no momento certo, no momento correto, no momento que estava previsto. E ela chega até hoje, até nós, com uma força formidável, né? Uma força muito grande. Então, isso que Miramês fala aqui até emociona a gente, né? Ele continua assistindo e orientando o progresso dessa mensagem, da mensagem espírita, que desperta as criaturas para a libertação espiritual. Ele continua nos chamando. Necessário se faz que levantemos e andemos com ele. O que é esse levantar? Vocês se lembram lá da live que nós fizemos sobre a parábola do paralítico de Carfanaum? Que eu fiz com a Gisele, acho que ela está aí com a gente hoje. Necessário se faz que levantemos e andemos com ele. Jesus diz: levanta-te e anda, para o paralítico de Carfanaum.
Ele continua nos chamando. Necessário se faz que levantemos e andemos com Ele para a luz de Deus. O que é a luz de Deus? É a perfeição, é os mundos felizes que nós vamos habitar e vamos morar no seio de Deus, né? Nós vamos comungar efetivamente da presença de Deus de uma forma que não tem como a gente explicar agora, né? A gente não consegue palavras. E aí ele finaliza, né? Qualquer pessoa pode ter assistência pessoal desses agentes de Deus, os espíritos puros, depende do esforço que faz na educação de si mesmo. Então eles levam em consideração, em primeiro lugar, né, pessoal, a nossa educação. Eles inspiram a humanidade a se educar. Então se a gente busca essa educação de nós mesmos, num momento assim muito definitivo, num momento muito crucial, com certeza nós vamos ter assistência desses espíritos também, juntamente com os espíritos superiores, com todos que nós estudamos hoje, né? Os espíritos sábios, os espíritos benfeitores, nós vamos ter a presença deles, né? Nós vamos ter a ajuda, o amparo deles, em nome de Jesus, claro, né? Em nome do Mestre e em nome de Deus. Pessoal, é isso então. A live de hoje, muito obrigado por estarem com a gente até agora. Passou um pouquinho do horário de novo, mas eu acho que valeu a pena. A gente conseguiu concluir o assunto. Na nossa primeira live de dezembro nós vamos começar falando sobre o próximo subtítulo aí, que é então a progressão dos espíritos. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa movimentação na escala espírita, com o tema Progressão dos Espíritos. Lembrando que na semana que vem nós vamos falar sobre a Revista Espírita, uma introdução, nós vamos abordar o que é, para quem não conhece, para saber do que se trata. E na quinta-feira, às 19h30, já marca na agenda aí, nós vamos fazer uma homenagem a Jerônimo Mendonça. E aí quem não conhece a história vai passar a conhecer, e foi um grande trabalhador, é ainda, né, um grande trabalhador da Seara de Jesus, que esteve aqui tão perto da gente, né? Aqui também em Minas Gerais, onde ele reencarnou, né? Então, ficam todos convidados para a semana que vem, nossas duas lives. Quero mandar um abraço especial para Betânia, que está aí com a gente, a Michelinha, a Eleide, desculpa se eu falei errado, Tânia também está aí, Ruth Moura, Cláudia, muito obrigado pela presença. E na próxima semana estaremos juntos de novo. Vamos nos preparar para a nossa prece? Isabel também, a Diná, obrigado. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Normalizando a nossa respiração. Buscando uma posição confortável. Vamos buscar em nossos pensamentos a imagem do Mestre Jesus, nosso Mestre sublime, por ser esse exemplo vivo em nossas vidas, em nossos pensamentos, do que é a grandeza de Deus e toda a sua criação. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de hoje, do estudo, do compartilhamento de reflexões, de darmos mais um passo para entendermos a maravilhosa criação de Deus. Te agradecemos, Mestre, por caminhar conosco, nos envolver em bênçãos, permitir, juntamente a Deus, a nossa convivência com os bons espíritos. Que possamos nesse instante receber nos nossos lares
a sua visita amiga, a visita dessa equipe espiritual que nos acompanha, aos que vão acompanhar a live em outro momento. Nosso lar nesse instante, nossas casas, recebem a bioenergia do amor, da paz, da saúde, saúde do corpo e do espírito, do equilíbrio, da caridade, da fraternidade. Que possamos, Mestre Jesus, incorporar em nossas vidas os ensinamentos que tivemos hoje, que possamos trazer nos nossos espíritos os aprendizados, os conhecimentos que nós vamos aos poucos tendo acesso e incorporando aos nossos acervos pessoais da alma. Te pedimos nesse instante, Mestre, em especial, por todos que estão passando pelas enfermidades, aos que estão nesse momento nos hospitais, lutando pela vida, pedindo a Ti mais uma oportunidade, mais uma extensão de prazo aqui na Terra, se esta for a vontade do Pai. Te pedimos por todos que desencarnaram, pelo Covid, por todas as outras enfermidades que assolam a nossa humanidade, para que os acolha na sua infinita misericórdia, que eles possam ser recebidos, acolhidos no mundo espiritual e possam ser esclarecidos no momento devido. Te pedimos ainda por nossos familiares, nossos amigos, nossos lares, que não nos falte o pão, que não nos falte a vontade e o ímpeto para o estudo, que não nos falte a iniciativa de todos os dias te buscar, através da caridade, através do amor, através do perdão. Que a Tua luz, Mestre Jesus, vibre pelos nossos irmãos mais necessitados, os que estão nos hospitais, nas cadeias, nos orfanatos, nos asilos, nas zonas de guerra, nas zonas de violência. Que o Teu amor se estenda aos que estão sofrendo nesse instante, levando a eles o conforto, o consolo e o resgate das suas dores. Que os bons espíritos que nós tivemos a alegria de estudar hoje possam continuar permanentemente em auxílio, prestando auxílio, amparo a toda a humanidade. Que possamos comungar da presença deles no nosso dia a dia, nas nossas leituras, nos nossos estudos, nos nossos pensamentos mais íntimos, nos nossos pensamentos mais corriqueiros. Que possamos atraí-los para a nossa companhia, para que possamos sentir, respirar o ar da alegria, da felicidade que Tu nos permite vivenciar aqui na Terra. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muito obrigado, meus irmãos, todos que participaram hoje, pela paciência de estarem até esse horário. Mas graças a Deus finalizamos mais uma etapa importante aqui do estudo, né? E vamos dar sequência aí nas próximas lives. Aguardo vocês. Muito obrigado, que Jesus possa derramar bênçãos sobre a semana, sobre suas casas, seus familiares, aos que estão passando pelas enfermidades, que possam receber o amparo espiritual, a visita da espiritualidade amiga na noite de hoje, para os devidos socorros. Pessoal, Conceição, Paulinha, Sônia, Dina,
Cláudia, Betânia, muito obrigado. César também. Lu, minha querida amiga, saudades. Beijo, obrigado pela presença. Socorro, Mônica, Natália, Cristiane, todos vocês, pessoal, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser e Deus vai querer. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.